E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no qual a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa aba Exibir. Então essa vai ser uma aula bem concentrada, um pouquinho mais curta, mas bem importante porque embora essa aba ela tenha pontos bem específicos, ela é bem importante para o contexto da nossa aplicação. Então, para a gente iniciar aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, título, vou colocar título teste. Vou adicionar um novo slide, vou colocar aqui, por exemplo, Node.js, vou colocar aqui teste e programação e alguns outros termos ali num outro slide aqui também. Node.js, React.js, colocando termos bem aleatórios, tá? Então, interface, biblioteca. Beleza. Opa, coloquei uns termos bem aleatórios aqui, no sentido da gente verificar o seguinte. Primeiro, modo de exibição da estrutura em tópicos, classificação de slides, anotações e assim por diante. Nessa seção aqui, a gente tem os modos de apresentação que a gente pode estar visualizando. Então, esse aqui é a apresentação clássica, né, que é normal. Quando a gente muda para o modo de exibição de estrutura em tópicos, ele separa aqui ó, cada slide no formato de tópico, com subitens, né, dentro dele. Então, é bem interessante para a gente ter uma visão geral, né, de como está a nossa apresentação ou a apresentação de outros de terceiros que a gente está visualizando. Na classificação de slides, ele apresenta, né, uma visão bem geral aqui. Nas anotações, ele mostra se eu tivesse algum tipo de anotação em cada slide, tá? Então, ó, eu estou passando aqui slide por slide. Se eu adicionar aqui, vou voltar ao normal aqui, vou adicionar aqui anotações, vocês podem ver até que a minha aba não está aparecendo. Por quê? Porque esse é um outro recurso dessa aba exibir, que é anotações. Ó. Se eu clicar aqui, ó, agora eu habilitei as anotações para minha apresentação. Ó. Então, aproveitando, né, pulando um pouquinho fora aqui dessa seção, nas anotações aqui a gente pode habilitar e desabilitar. Então aqui eu vou colocar, ó, isto é uma anotação. E aí eu vou colocar aqui, isto é uma anotação 1, 2, 3, para a gente diferenciar. Vou vir aqui em anotações e aí vocês vão ver ó, que no primeiro slide eu não tinha nenhuma anotação, no segundo eu tenho aqui anotação 1, 2, 3 e aqui eu tenho anotação somente. Ó. Então, esse tipo de recurso aqui, anotações, ele apresenta o slide e apresenta também as anotações existentes dentro dele. Isso a gente viu também em aulas passadas, quando a gente ia imprimir, né, tinha um layout que mostrava layout no estilo anotações que ele imprimia desse sentido aqui, né? Então é bem interessante. Esse modo de exibição de leitura ele também fornece, né, uma exibição bem mais focada, né, bem centralizada e clara para o leitor, né? Então é bem interessante para quem gosta desse estilo de leitura, né, bem centralizado, tela toda. E aí a gente tem, né, esses padrões aqui previamente definidos de apresentação. Aqui é o normal, que geralmente é o que a gente utiliza. Beleza, muito bem. Agora a gente começa a vir para o slide mestre ou folheto anotações, folheto mestre e anotações mestre. O nosso foco está em slide mestre. Então, quando eu coloco aqui slide mestre, eu posso estar trabalhando com uma formatação padrão de um slide. Então, o que significa isso? Ó? Lembram que nós tínhamos aqui ó, a seção, o layout. Em cada layout a gente muda o estilo da nossa configuração do slide. Ó. Então eu tenho aqui né, somente título, imagem com legenda e assim por diante. Né? Então, esse layout aqui, slide de título, título e conteúdo que é o padrão. Esse layout aqui, todos esses layouts aqui, ele tem aqui separado lá no slide mestre, uma formatação para cada um desses layouts aqui. Ó. Então, olha só, se a gente vir exibir slide mestre, vocês vão ver ó, que para cada um desses layouts, ó, eu tenho ó, uma formatação pré-definida. E o que acontece? Eu posso mudar aqui essa formatação pré-definida, fazer algum tipo de formatação aqui, algum tipo de alteração, e quando eu usar, por exemplo, esse layout aqui que é o slide do título, por exemplo, ou esse aqui que é o slide do conteúdo, ó, eu posso estar
trabalhando com essas alterações que vão ficar visíveis, fixas para todo o nosso slide que a gente usar nesse layout aqui. Então aqui, se eu, por exemplo, quero trabalhar com algum layout específico, né, eu trabalho nas alterações desse layout específico. Se eu quero fazer uma mudança aqui mais geral, eu trabalho nesse primeiro aqui. Então, por exemplo, uma mudança mais geral, eu quero adicionar um layout, né, uma imagem, uma forma aqui, e que eu quero que aplique para todos os meus layouts aqui, ó. Eu vou vir aqui em inserir, forma, selecionei o retângulo, fiz uma caixinha aqui, e puxei aqui para baixo essa caixinha, beleza. Vim aqui, fiz mais uma forma, adicionei aqui em cima, por exemplo, essa caixinha, e coloquei aqui até o final ela. Beleza, vou deixar sem contorno da forma, vou deixar aqui sem contorno e aqui sem contorno. Coloquei aqui uma espécie de forma para nós. Fechei e olha só, o que aconteceu? Ó? Eu coloquei aqui naquele slide, né, mais genérico, essa forma, e ele aplicou a todos os tipos de layout que eu tenho aqui, ó. Ele aplicou a todos os tipos de layout que eu tenho. Então, olha só que bacana. Agora, se eu quero aplicar somente o slide título, o que acontece? Eu venho aqui no slide master, ó, venho no slide título, ó, por exemplo, ó, clique para adicionar o título mestre, e aí eu seleciono esse template aqui, coloco em negrito, nem precisa ser negrito, eu coloco em vermelho, e coloco aqui, por exemplo, no slide mestre, uma fonte bem diferente para que fique bem claro, ó, Arial Black. Coloquei isso para o layout título. Ó. Fechei. Olha só que legal. Ó. O slide título ele alterou automaticamente para mim. Ó. Se eu criar um novo slide e colocar o layout dele título, olha só, ficou para vermelho aqui. Ó, né? E coloco e fica naquela formatação. A mesma coisa é, se eu quero que o layout, por exemplo, esse layout somente título aqui, ó. Vou colocar um novo slide e vou adicionar o layout somente título. E aí eu quero que esse layout somente título, aí deixa eu achar ele aqui, que eu acho que é esse daqui. Acho não, é este daqui. Eu quero inserir um espaço reservado para uma tabela, por exemplo, ou um gráfico, por exemplo. Vou selecionar um gráfico, desculpa, e quero adicionar um espaço reservado para gráfico aqui, ó. Adicionei, ó, isso não existia. Beleza, vim em slide mestre, eu tenho aqui como fechar ele e quando eu vim aqui e adicionar, por exemplo, um novo layout, ó, eu posso vir aqui, ó, somente título e ele atualizou agora e ele mostrou para mim, ó, que agora vem com espaço para inserir gráfico, ó. E aí ele apresenta isso por layout, né, que é somente título, como eu posso inserir um gráfico. Então, olha só que bacana, né? Eu posso fazer alterações no âmbito mais geral, como essas duas barras aqui, e fazer uma estilização, assim como eu posso fazer alterações específicas para o slide de título ou para esse slide de somente título aqui dessa seção que eu mostrei, né? Então, tudo isso através dessas configurações e eu posso ter, né, outras configurações aqui. Eu posso também habilitar, ó, aqui, por exemplo, para o título, ou, por exemplo, para esse aqui que eu fiz agora, ó, eu posso habilitar se vai ter rodapés ou não, posso habilitar se vai ter título ou não, eu posso escolher um tema para ele, ó. Eu vou colocar um tema específico para esse slide, ó. Aqui, ó, coloquei o tema específico para ele, para esse slide não, desculpa, posso escolher um tema específico para esse slide e ele habilitou para todos, ó. Se eu fechar, ele habilitou para todos, ó, tá? Então, no caso, o tema ele já pegou para todos. Mas, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, voltando, eu posso pegar aqui para esse, por exemplo, colocar, né, um rodapé aqui, um texto. Então, eu vou colocar um texto teste aqui, ó, nesse rodapé e fechar. E aí, quando eu vim aqui, ó, e for habilitar o rodapé, por exemplo, deixa eu adicionar aqui o rodapé, vocês vão ver, ó, que o rodapé já está com o texto previamente definido, teste, que é aquele que eu tinha posto lá. Claro que eu posso alterar. Então, vejam só quantas possibilidades a gente tem, né, de fazer essa formatação
dos slides no template, no modelo dos slides, e depois poder utilizar isso para todos aqueles layouts, né, padrões. Então, quando é que eu uso isso? Para que me serve isso? Isso aqui é muito legal porque você pode montar a sua apresentação personalizada, o seu modelo de apresentação personalizado, com layout, com cores para cada tipo de layout do slide. Então, para o título eu quero que tenha tal tamanho, tal cor. Para esse layout eu quero que tenha tal tamanho, tal cor, tal fonte, tal imagem, tal estrutura. E aí eu deixo tudo pronto naqueles templates que eu tenho aqui, ó. E aí eu só vou fazendo o preenchimento aqui normal nos meus slides e ele já vai aplicando automaticamente, puxando de lá. Então, vejam só que maravilha, né, que a gente pode estar trabalhando com isso. Para a gente fechar a nossa aula, né, nós temos aqui também a parte de régua, né, que ele mostra a nossa régua aqui em cima, linhas de grade, guias, né, para a gente poder ter, né, um referencial ali. Anotações, né, que eu posso estar com as anotações habilitadas aqui. Eu tenho a questão de dar o zoom, que é a mesma que a gente vê aqui embaixo, né, do zoom aqui. Eu tenho um recurso muito legal, que esse aqui é de ajustar a escala dos slides, então eu posso colocar a escala de cinza, ó, e ele aplicou a escala de cinza a todos os slides. Aí eu volto aqui para a exibição de cor. Eu posso colocar uma escala preto e branco, e ele aplicou para todos, ó, então vejam só que legal. Assim como eu posso também colocar uma escala de cinza e vir aqui, ó, por exemplo, nesse slide ou nesse texto e algo assim por diante e colocar, né, somente cinza, preenchimento preto e branco e ir mudando também aqui, né, tem outras opções que eu posso estar trabalhando aqui. Então, eu tenho essas opções para quando eu quero, por exemplo, imprimir, somente tem impressora somente preto e branco, ela, né, o formato preto e branco somente para impressoras, né, que tem não tem colorido e etc. Eu posso estar trabalhando com isso. Eu também tenho aqui outras opções aqui, por exemplo, do Node.js. Ó, eu posso abrir aqui a apresentação Node.js. E eu estou com essa daqui, então estou com as duas abertas agora aqui, tá? E aí eu posso clicar aqui em organizar todas, ó, e ele vai organizar as apresentações abertas que eu tenho aqui. Eu posso clicar em cascata e ele vai fazendo, ó, o efeito cascata, aquele um em cima do outro ali também, assim como também posso estar alterando as janelas, ó. Posso estar alterando as janelas aqui conforme a minha necessidade, tá? Então, esses recursos, né, principalmente ficamos muito em cima do slide mestre, né, que era um dos principais recursos que a gente tinha para ver nessa aba exibir, e com isso a gente fecha, né, as abas, né, principais, né, os recursos principais mais utilizados, né, importantes nesse primeiro momento para a gente estar trabalhando aqui no PowerPoint.